Olá, seja bem-vindo a este templo sonoro. Já faz um tempo que eu não apareço por aqui desta forma e muitas coisas acontecendo, muitos processos acontecendo, muitos processos iniciáticos acontecendo e tem sido uma delícia, embora desafiador, e não acho nem mais que a palavra desafiador caiba nesta vivência, nesse processo, porque tornou-se realmente um prazer. Esse processo de olhar esses conteúdos internos e alquimizá-los, tornar o chumbo em ouro. E é muito interessante justamente poder ter essa percepção desta vivência, deste processo, de tal forma a achá-lo prazeroso, ainda que muitas vezes tenha que se defrontar com dores. Como eu sempre trago aqui, eu estou no meu lugar preferido aqui de todas as manhãs, então você vai ouvir o barulho dos carros passando, das pessoas conversando, dos pássaros, enfim, da vida acontecendo, porque a vida acontece. E não adianta a gente querer se isolar disso. Ela acontece de alguma forma, seja dentro ou seja fora. E é importante que haja essa interação dessa forma. Olha que lindo o canto do pássaro. Então, poder vivenciar esse processo desta forma é algo que, sinceramente, tem sido muito prazeroso. Há pouco mais de, 2 meses atrás, mais ou menos, eu passei por uma iniciação que está fazendo muita diferença. É uma lembrança, na verdade, de algo que já foi feito em um outro momento, em um outro tempo e espaço, e que tem me trazido muitas coisas muito importantes e muito interessantes dentro de toda essa vivência aqui, neste tempo e espaço, nesta realidade, nesta roupagem que eu assumi temporariamente aqui, e muitas percepções, muitos entendimentos que vão se revelando e vão se integrando e trazendo cada vez mais clareza e lucidez e desfazendo muitas e muitas e muitas coisas. E algo que para mim sempre foi muito claro e que após este processo ficou mais claro ainda, sobre a questão que eu sempre trago de olhar para os nossos conteúdos, principalmente os nossos conteúdos inconscientes, que a gente chama de sombra, e que se manifestam muitas vezes por meio das nossas emoções. E após este processo iniciático, em que uma vamos dizer assim, requisitos, processos, eu não sei exatamente como chamar, mas que acontece ali durante esta iniciação, chama-se eutanásia, que é justamente essa morte voluntária, simbólica de muitas coisas e daquilo que a gente chama de ego. Mas não o ego num sentido superficial, mas este ego ferido, este ego fragilizado pela identificação com as dores e traumas que sofreu, que aconteceram e com os quais ele se identifica e acha que é isso e se agarra a isso com unhas e dentes e acha que não pode soltar. Então de lá para cá, todos os dias, a todo momento é uma morte acontecendo. E acredite, é muito difícil morrer, mas é muito bom morrer, por um outro lado, porque imediatamente após finalizar a iniciação,
quando eu saí de dentro da câmara de iniciação, a primeira coisa que me veio à mente foi: nada importa. Tudo isso aqui é uma grande, grande, grande ilusão. Nada, absolutamente nada importa. E depois disso, cada vez mais, isso foi se mostrando bastante real, porque a partir do momento que eu comecei a entrar cada vez mais fundo nos meus processos internos e nas minhas emoções, e que eu fui me permitindo vivenciar, enquanto eu desse conta, todas as minhas emoções, senti-las com verdade, com honestidade, com presença, eu fui percebendo que quanto mais eu sentia as minhas emoções, ou sinto as minhas emoções, mais racional, mais lúcida eu vou me tornando. E à medida que vou adquirindo esta racionalidade, essa lucidez, mais consciência vem se expandindo, vem acontecendo. E a partir disso é possível perceber todas as engrenagens, todos os padrões distorcidos, sistêmicos, que tem por trás dessas emoções, que são o prato cheio, vamos chamar assim, né? Por meio do qual nós somos controlados e manipulados pelo sistema de controle. Porque a gente não pode ser tão ingênuo a ponto de achar que não existe uma engrenagem sistêmica que se beneficia da nossa miséria. E quando eu falo de miséria, eu falo de uma forma geral. E que faz uso desta tecnologia tão poderosa que são as nossas emoções, que é tão bonito, para fazer este controle, vamos dizer assim, esta manipulação. E é exatamente das nossas emoções, de sentir as nossas emoções e toda a carga energética, todo o peso, toda a dor que muitas vezes vem com essas emoções, que nós fugimos tanto, que nós evitamos. Então nós ficamos muito mais na mente, que muitas vezes mente, do que acessar as nossas emoções, esse conteúdo tão vasto, imenso e tão simbólico, que está exatamente no nosso inconsciente, que a gente joga para lá, faz de conta que não existe, mas é só fazendo de conta mesmo que não existe, porque existe, existe sim, existe com força e quer ser visto, demanda ser visto. Não tem como fugir disso. E uma vez que você se propõe a fazer este processo realmente com esta honestidade, é possível observar realmente esses padrões, e são muito sutis. A forma como nós somos manipulados pelas nossas emoções, por aquilo que tem de mais sagrado em nós, é bizarra, é cruel, é nojenta até muitas vezes, sabe? Chega a ser nojento, realmente, não vou mentir. E como a gente se permite, por puro desconhecimento de si, que isso aconteça. E aqui o que eu quero trazer é que, quando você se recusa, por algum motivo, a não olhar para si e para algumas questões que estão ali pendentes e pedindo realmente que sejam olhadas, que sejam vistas, porque uma vez que você vê, não tem como mais desver, sabe assim? Que estão demandando isso. Cada vez que você se recusa a fazer isso de forma com presença, de forma honesta, de forma genuína, independentemente do que você vai encontrar ali e da identidade ilusória
que você criou sobre si, que vai ter que deixar para trás, quando você não faz esse trabalho sem querer, sem perceber, você continua dando força e poder ao sistema de controle para que ele continue usando o melhor de você, as suas vulnerabilidades, contra você mesmo. E olha, eu preciso dizer que as coisas que eu entendi e que eu descobri sobre mim me deixaram absolutamente espantada, a ponto de eu olhar e falar assim, mas como é que isso estava aqui dentro de mim e eu não vi? Isso não faz o menor sentido de estar aqui. Eu não concordo com isso. Isso vai completamente contra a minha verdade, a minha essência, aquilo que eu sou. E o que está fazendo aqui dentro de mim? Aonde que eu estava, que eu permiti que isso me habitasse por tanto tempo e determinasse tanta coisa a meu respeito, que são muitas inverdades a meu respeito, aonde eu estava. Percebe? É como realmente você acordar de um pesadelo, de um sonho, eu não sei exatamente, e olhar e falar, mas o que aconteceu aqui? Eu não sou isso, eu não penso isso não é verdade. E é muito interessante que neste momento é como se algo acontecesse no sentido de que tudo bem que outras pessoas pensem isso, não me importo que elas pensem isso, porque isso corresponde à consciência que elas estão conseguindo sustentar neste momento, e tudo bem. Mas quem não pode ser conivente com isso sou eu. Sabe, é exatamente este processo de dar-se permissão para ser o que você é, em verdade, e o outro aquilo que ele é e que ele consegue ser naquele momento, de um lugar extremamente verdadeiro, honesto, genuíno, que não é só uma falácia bonitinha, espiritualizada que vende bem. É uma verdade, sabe? É algo que se concretiza porque ficou claro alguma coisa se iluminou de verdade, alguma coisa se esclareceu de verdade, sabe? Então eu estou trazendo essa experiência aqui para a gente pensar um pouco, para a gente refletir as araras. Adoro araras. Nossa, lindas. Um casal de araras. Adoro. Maravilhosas. E para a gente olhar para isso com essa verdade, com essa percepção e refletir no trabalho que nós estamos fazendo de verdade, com honestidade sobre nós mesmos, e aquilo que a gente está deixando de fazer, a responsabilidade que a gente está deixando de assumir. Porque, como eu disse, quando eu percebi isso, e eu olhei e falei, mas como que eu deixei isso estar dentro de mim durante tanto tempo? Por quê? Aonde eu estava? Mas também eu entendo que isso veio como uma constatação, não como uma condenação, tá? Uma condenação, porque eu também entendi que antes, por toda uma questão de muitas dores, eu ainda não conseguia olhar para isso, para essas coisas que eu percebi, com a verdade, a honestidade, a estrutura necessária para conseguir olhar e desfazer total e completamente esta engrenagem. Então, há que se ter também o entendimento que há o tempo das coisas, né? O nosso próprio tempo interno, dos nossos próprios processos. Porém, se nós não fizermos os nossos processos, este momento e este tempo, eles nunca chegam. Ou se chegam, eles chegam de uma forma que pode ser muito mais difícil, desafiadora e dolorosa do que
Neste caso, foi muito, eu vou usar o termo suave, de olhar e falar, mas como assim? Não estou entendendo como que isso veio parar aqui, mas uma vez que eu estou vendo que isso está aqui, vamos tirar isso daqui, porque não faz sentido, isso aqui não é meu não. Isso aqui não tem nada a ver comigo, nada a ver comigo, com aquilo que eu sei que há dentro de mim. Então há que se ter esse entendimento e essa percepção que o trabalho ele é contínuo, ele é constante e que quanto mais você se apaixona por esta vivência, por este processo, mais prazeroso ele vai se tornando, porque é o processo, inclusive, de apaixonar-se por si mesmo. E isso é muito prazeroso, isso é muito gostoso, isso faz toda a diferença, sabe? De poder gostar de si mesmo, independentemente do que se possa encontrar ali dentro. Fazer esta união interna, né, entre o ego e a alma, em que o ego se vê e se entende como um guardião a serviço da alma. E a alma se sente honrada por essa guarda, por essa honra que o ego lhe presta. Fazer esta alquimia, fazer este casamento interno, esse hierogamos, né? Como talvez até o casal de Araras-Passá, que tenha sido muito simbólico mesmo, para a gente falar dessa coisa do hierogamos, dessa união interna, destas forças que são complementares, elas não são opostas, elas são complementares. E o prazer e a honra que existe quando um se coloca a serviço do outro, mas não como submissão, mas como prazer, como devoção, como honra, com amor, realmente. Então, eu quis trazer aqui essa vivência, essa experiência para a gente compartilhar desta possibilidade aqui e para a gente refletir um pouco. É só uma forma de expressar algo que está acontecendo, ou que aconteceu, que continua acontecendo, que acontecerá, enfim, em diversas camadas e que é tão gostoso. Não vou mentir, não posso ser hipócrita de dizer que não é desafiador. Há momentos que são muito desafiadores, mas à medida que você vai caminhando nesta jornada da alma, ela vai se tornando cada vez mais apaixonante, reveladora e cada vez mais interessante. E aí você entende o porquê e o para quê fez ou precisou fazer ou não fazer determinadas coisas e no que isso refletia, o que isso queria dizer e na importância que isso tinha ou tem para o caminho que você precisa trilhar, certas coisas que, por mais que você não entenda o porquê ou para quê fez ou precisou fazer, mas você entende que foi absolutamente necessário, porque se não fizesse, algo em você se perderia de forma tão triste, que fazer isso, por mais que não se entenda o porquê e o para quê, era absolutamente necessário. Porque muitas vezes acontece, não sei se com você já aconteceu isso, mas comigo já aconteceu de precisar fazer certas coisas que eu não sabia o porquê e o para que eu estava fazendo naquele momento. Só sabia que precisava ser feito. E hoje eu entendo. Hoje eu entendo que era uma sabedoria muito maior
do que esse pouco que a minha consciência alcança, né? Porque a nossa grande sabedoria está exatamente lá no inconsciente, onde a gente tem tanto medo de olhar, mas que nos protege e que nos regula, tem esse sistema regulatório que sabe o que fazer, quando fazer, como fazer e o que a gente dá conta ou não no momento. Então é importante confiar nisso, essa confiança, essa autoconfiança, poder confiar nessa sabedoria que nós temos e que nos rege e fazer este casamento alquímico, esta união alquímica interna, essa conjunktio, né, esse erogamos. E perceber que mesmo que você não entenda o porquê e o para quê de certas coisas naquele momento, em algum momento, mais para frente, aquilo vai fazer sentido. E que se você não fizesse, talvez algo muito importante, seu, se perderia. E não que você não pudesse encontrar novamente. É claro que sim, é nosso. Aquilo que é seu, mas talvez da forma como foi, era a forma mais sábia, inteligente e gentil que poderia acontecer, sabe? Então, é isso que eu quero trazer aqui para você hoje. Eu não sei se fez sentido, se não faz sentido. Enfim, é só uma forma de colocar aqui essa expressão da alma, deste processo, desta vivência alquímica e compartilhar isso da forma mais honesta e genuína que me for possível. Se você chegou até aqui comigo, eu agradeço. Se alguma coisa te tocou aqui, é porque a tua alma também se identifica nesta vivência, neste processo, nesta caminhada, nesta jornada, nesta infinita jornada da alma. E eu te agradeço por ter caminhado comigo neste pequeno espaço até aqui. Nos vemos na próxima. É isso. Planeta Terra, século 21.